Seja muito bem-vindo ao Bizcast. Hoje eu vou conversar com o Ivonir Schreiner. Ele é empresário, facilitador e trabalha cursos, treinamentos focados no desenvolvimento humano, liderança e transformação da identidade do homem, com o método CIS e o Legendários. Mas antes, solta a vinheta. Ivonir Schreiner, prazer te receber aqui, te devidamente cumprimentado. Prazer começar, então, uma segunda temporada do Bizcast, um projeto que eu comentei com outras pessoas, né? A gente está conseguindo levar a comunicação, levar a liderança, levar a gestão empresarial, marketing, vendas e correlatos para o maior número de pessoas possível. E é um projeto que está, graças a Deus, está atingindo vários braços aí. Prazer te receber aqui. Eu sempre peço para não apresentar, né, para o convidado contar rapidamente um pouquinho um resumo da sua trajetória, né, se apresentando aqui para a gente. Ok, obrigado, Fabrício. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento humano, sobre o desenvolvimento de homens, né, e eu sou Ivonir, nascido na cidade de Riozinho, uma cidade pequena. Saí de casa com 17 anos, comecei minha vida, casei com 20, né, tenho 2 filhos, sou casado há 32 anos e tenho uma história aí em relação à transformação, né? Algo que eu entendo que a gente precisa testemunhar, né? Para que outras pessoas possam também se motivar a ter transformação nas suas vidas através, né? O nosso testemunho, eu acredito que é algo que faz com que pessoas tenham, às vezes, consigam sair da armadura, né? Conseguir desenvolver de uma forma, muitas vezes a gente fica com vergonha daquele nosso passado, daquilo que a gente viveu, e na realidade o nosso passado, as dificuldades ou aquilo que a gente era, eu acho que quando tu acaba abrindo a boca para falar, tu acaba fazendo com que homens que passaram pelos mesmos desafios possam também ser transformados, né? Ter a iniciativa de mudar e enxergar, né, que eles podem realmente mudar, né? Muitas vezes a gente acha que não vai conseguir sair daquela situação, daquele problema que a gente vive, né? Então, isso é um pouquinho de mim. Eu sou empresário já há 25 anos, né? Trabalho, tenho 3 ramos, né, em que eu atuo. E hoje a minha vida ela é mais focada em trabalhar a identidade do homem, a restauração de famílias, né? E a partir do momento que eu tive a minha vida transformada através de um treinamento que a gente vai falar um pouquinho depois, que é o método CIS, eu entendi que essa seria uma das missões da minha vida. Então, Legal, Ivonir, eu ia te perguntar justamente sobre isso. Então, ao longo desses 25 anos, tu provavelmente enfim, testando alguma metodologia, né, experimentando metodologias. Tu consegue fazer um resumo para a gente, assim, dessa tua trajetória? na realidade, eu não tenho formação acadêmica, né? Então, comecei a empreender. Tive uma ascensão no empreendedorismo, né? Tive resultados que me fizeram ser um homem diferente daquilo que eu era, né? A partir do momento que começou a eu ter um resultado positivo financeiro, eu comecei a ter uma vida em que a gente acha que o sucesso é ter dinheiro, é ter diversos amigos fazendo festa. E a minha vida, por um determinado tempo, inclusive após o nascimento dos meus filhos, ela foi marcada por isso, né? Um resultado interessante no profissional, né? Mas uma vida medíocre familiar, né? Onde eu entendo que eu convivi durante 27 anos do meu casamento, praticamente todo ele eu sendo alcoólatra, né? E a gente nunca entende que isso é um problema, a gente acha que isso não é um problema, até eu entender, eu conhecer o método CIS, né?
até eu entender que aquilo ali era um problema e o que eu estava prejudicando, né? Não só a minha família, também meus negócios, meus colaboradores, né? Então, durante esse tempo, até os meus 47 anos de vida, eu tive uma vida onde eu tive uma ascensão profissional, né? Mesmo sem ter formação, mas eu não entendia qual é o significado, qual é o sentido real da vida, né? Eu entendia que eu estar numa festa com amigos, ou num jogo de futebol, ou em qualquer coisa, menos estar junto com a família, né? Era algo que era ter sucesso, né? Então, eu levei muito tempo, né? Eu prejudiquei talvez bastante a minha família, né? Até eu descobrir. E hoje, se tu for avaliar, o empresário, quando ele tem uma dificuldade, quando ele ainda não encontrou o sentido da vida dele, ele acaba buscando refúgios, né, ou fugas para suportar, às vezes, uma dificuldade financeira na empresa, ou qualquer dificuldade que seja, ou é no álcool, né, ou é em festa, churrasco, ou é muitas vezes numa trilha. Não tem nada de problema de tu ter de tu ter um hobby, né? Uhum. Desde que ele não prejudique a tua convivência com a família, né? Então a gente busca muitas fugas, né? Refúgios para suportar. Às vezes tu não quer levar para casa o teu problema e tu acaba te afastando da família, né? E daí tu entende que eu estou dando o melhor para minha família, eu não deixo faltar nada, eu não, né? Carro bom para a esposa, meus filhos têm tudo, estudam em colégios particulares, nas melhores escolas e tal, mas nenhum filho, ele consegue desenvolver de uma forma saudável se ele não tiver a presença do pai em casa. Por mais que tu ache que tu esteja fazendo certo, trabalhando das 6 da manhã até a meia-noite, muitas vezes, isso não faz diferença. Só um parênteses, Ivone, que tu tá falando faz muito sentido. Um amigo meu, antes de eu ter a primeira filha, eu tenho 2 filhas, né? Hoje estão com 9 e 5 anos. Ele me falou assim, cara, lembra, pai de 3, né? Ele me disse assim, lembra que o maior presente é tu estar presente. Ele falou assim, e aquilo me... Tanto que eu tô falando hoje, ó, quase 10 anos depois, né? E a gente percebe muito isso, né? Muito, a gente tenta dar tudo material, né? Todo bem possível e, enfim, as melhores coisas que a vida pode proporcionar. E esses dias a gente estava caminhando lá no nosso bairro, a gente mora na cidadezinha pequena, né? Pertinho de Novo Hamburgo aqui, chamada Ivoti. Uhum. E ali a gente foi a pé num restaurante jantar e aquilo marcou as meninas, né? Eu falei para minha esposa até percebeu como elas valorizaram essa caminhada dos pais junto para ir no restaurante em vez de ir de carro, né? Uma coisa simples da vida, né? Sim. Que na verdade o dinheiro não vai comprar isso, né? Então faz muito sentido mesmo. Talvez até pela minha infância, por eu ter tido uma infância muito pobre, de eu não ter tido, né, de eu ter sido privado do básico, né, não porque o meu pai queria, mas porque ele não tinha condições. Eu sempre procurei buscar muito, né, as coisas materiais para suprir a minha família daquilo que eu não tive, né? E eu acho que isso é o maior erro, né? Hoje eu tenho amigos, né, não sei se posso falar. Claro que sim, por favor. Um amigo recente que eu conheci no Legendários, que é o Cassiano, que é um cara extraordinário, e eu aprendi algumas lições ainda hoje, né, sobre isso, sobre a forma como ele cria os filhos dele, mostrando que o simples é o que encanta na vida, entendeu? Porque, enfim, eu sempre procurei dar o melhor para os filhos, mas eu não dava o meu tempo. E hoje, depois, meus filhos têm 26 e 28 anos, o Nicolas já está casado, vou ter minha primeira neta agora em abril. Eu ainda faço coisas, né, com os meus filhos que eu deveria ter feito na infância, mas Deus foi muito generoso comigo, porque mesmo eu tendo tido, né, toda essa trajetória de maus exemplos para os meus filhos, eles continuam comigo e hoje eles me acompanham muito. Por exemplo, esse final de semana a gente vai para a Lagoa, vamos lá, vamos andar de jet ski, vamos fazer coisas, a gente faz pescaria, Pantanal, na Argentina, junto, coisas que, se tu faz isso na infância, eles nunca, hoje não vão esquecer, mas
na criação deles, eles vão levar aquilo ali para a vida. Não é o telefone que eu dei lá, o primeiro iPhone que eu dei que ele vai lembrar. Ele vai lembrar daquelas coisas simples, né? E aí, um outro irmão que hoje até foi entrevistado aí, o José, né? Ele tira um tempo extraordinário para passar com os filhos dele, para criar experiências, né? E são coisas que, cara, jamais vai sair da memória. Jamais vai sair da memória. E as crianças, né, do 0 aos 12 anos é onde elas têm toda a formação do que elas vão ser para o futuro. Então, se tu demonstra, a partir do momento que tu dá o teu tempo, que é o que tu tem de mais precioso, elas se sentem amadas através de tu estar disponibilizando teu tempo. Então, mas a gente não entende. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa dar uma escola melhor, mas não... Né? Claro que se tu puder ter uma escola melhor, tá, mas o teu tempo é o mais precioso que eles têm. Sem dúvida, a gente aprende isso, né? E colocar... Eu venho tentando fazer isso nos últimos anos, né? De colocar colocar Deus, a família mesmo, e a partir dali as construções embaixo com, enfim, uma carreira, né? Um propósito em cima do trabalho também. Eu queria te perguntar, Ivanir, aproveitar então entrando um pouco na origem e chamada, né, na questão legendários, o que a gente puder falar. Mas antes disso, eu queria te perguntar, assim, tu comentou rapidamente da tua trajetória e do ponto de virada, então, que te levou para essa mudança, tu diria que foi lá a partir do método CIS, Método né? CIS. Que ano foi isso, mais ou menos? 2022. Em 2022. Maio de 2022. Eu não conhecia Paulo Vieira, não sabia nada, e eu estava num velório de um amigo e alguém convidou, né, um dos nossos amigos lá para fazer o treinamento, né, ele estava passando por uma dificuldade e esse treinamento começava na quarta e terminava no domingo. E ele, eu vou se tu ir. E eu, né, minha vida era festa, né, festa no sentido de churrascada e... Enfim. Sim, aquele marido que sempre acha alguma coisa para fazer de noite com os amigos, assim. E assim, eu chegava na minha casa, muitas vezes, achava algo para discutir com a minha esposa, para me ter o motivo, a desculpa de sair, entendeu? E aí, em função desse meu amigo estar precisando, realmente, eu aceitei ir com ele. E foi tão forte para mim, porque eu cheguei na quarta-feira... O método CIS, ele tem uma jornada extensa, né? Das 10 às 2 da manhã, os 3 primeiros dias. E os 2 primeiros dias eu cheguei no hotel, às 2 horas da manhã, e eu ainda tomei 2 cervejas nos 2 primeiros dias. E eu saí de lá, eu tinha uma pescaria para o Pantanal, um mês depois, nunca mais bebi nada. Eu tirei o álcool da minha vida assim como se fosse, cara, com a mão. Mas tudo tem tudo tem um sentido, né? A partir daquele momento que eu entendi, né? Porque o que o método CIS faz? O método CIS é o coach integral sistêmico. Ele vai te colocar, né? Te dar consciência para o estado atual que tu está, né? E aonde tu quer chegar, e vai te dar aí, né, tu vai criar um plano para te sair daquilo ali. E dentro do método CIS, através do que é vivido lá, eu consegui enxergar, né, o que eu estava sendo até aquele momento, né? Eu consegui enxergar o quão ruim eu estava fazendo, não para minha família em si, para mim mesmo, né? E que isso afetava a minha família. E por mais que a minha esposa ameaçou me largar umas quantas vezes, e eu preferi o álcool do que garantir que ela não fosse embora, entendeu? Mas ali eu tive, né, uma inserção ali de algumas ferramentas, e onde, quando foi para mim tomar essa decisão de largar o álcool, eu estava naquela, não vou esperar, vou fazer essa pescaria no Pantanal e depois eu paro e tal. E veio uma menina, bateu nas minhas costas e disse para mim, vai com Jesus, que é muito mais fácil. Cara, e eu tomei a decisão ali de largar o álcool, e a partir daquilo, né, o método CIS, ele também nos passa muitas coisas sobre o evangelho, né? Eu saí no domingo, lá no Dia das Mães,
Na segunda eu comecei a ler o Provérbios, né? E o Provérbios, se tu lê o Provérbios, tu já vai ter um manual da vida, né? Porque o Provérbios, ele é manual da vida. Se tu seguir o que está no Provérbios, tu vai viver uma vida exatamente como Cristo quer que a gente viva. Uhum. Então, a partir dali começou a minha transformação, né? Eu saí do método CIS, levei minha esposa, meus filhos, todos os colaboradores, né? Daí tu quer levar todo mundo do teu ecossistema, porque se tu muda e continua no mesmo lugar, convivendo com as mesmas pessoas, com os mesmos problemas, tu vai, De fato. né? Então, eu alimentava o vício da minha esposa e ela me alimentava o meu, né? Que é por exemplo, eu chegava em casa, eu criava algo para discutir com a minha esposa, ela já estava esperando eu fazer aquilo para discutir comigo, então assim funciona a vida de quem não segue uma vida, uh, um, uma roda da vida mais perto do perfeito, né? Que o coach integral sistêmico ele é dividido em 11 áreas, né, da vida. Isso eu ia te perguntar, Ivanir, o método CIS, então, o que ele diferencia, assim, basicamente, de um processo de coaching tradicional, né? Estava comentando 11 áreas, né? Só um parênteses aí sobre o que estava comentando, como a questão do ambiente ajuda também, né? Porque a gente fala brincando, o cachaceiro vai andar com o cachaceiro, né? Vai buscar esse amigo, daqui a pouco, muitas vezes, o pessoal que larga a esposa lá, que se separa, vai achar o grupo dos solteiros ali, né? Vai dizer que esse lado talvez seja melhor, né? Seja Sim. melhor, enfim. Mas voltando ali para a metodologia, então, eu estava falando, são 11 áreas. Mas deixa eu só ressaltar um pouquinho Uhum. dessa. Não tem como dar certo, né? Por exemplo, por mais que eu queira levar o meu casamento de uma forma 100%, eu estando num ambiente onde existe o álcool em excesso, Uhum. né? Onde eu estou num grupo onde rola mensagens de todos os tipos. Não tem como tu seguir numa forma certa. Então, quando eu saí do método CIS, na segunda-feira, eu já me afastei de todos. Eu me afastei dos amigos do futebol, me afastei dos amigos dos jipeiros, me afastei de tudo. Por quê? Porque tu aprende, né? Porque tu aprende ali, ou tu volta para o teu ambiente e tu continua sendo, ou tu transforma o teu ambiente. Uhum. Mas para te transformar o teu ecossistema, tu precisa te curar primeiro. E aí vai a questão do coach integral ao sistema. O que tu vai buscar no coach integral ao sistema? São 11 áreas da vida. Como é que eu vivia antes? Talvez eu vivia no meu financeiro, interessante, né? O meu social, talvez bom. Família lá embaixo. Então, a roda da vida, tu vai dando nota para cada uma das áreas da vida, conjugal, família, filhos, social, espiritual, emocional. Uhum. Tu dá notas e aquelas notas que estão baixo, tu vai trabalhar naquela área da vida. Então, o que eu precisei fazer? Durante 27 anos do meu casamento, eu fui um marido muito ruim, né? Eu vou precisar trabalhar muito. E eu hoje ainda estou trabalhando para melhorar o nosso casamento, porque eu não consigo restaurar 27 anos de sofrimento, de dor para minha esposa em 1 ano, 2 anos. Uhum. Tu tem que trabalhar muito. Tu vai ter que te esforçar muito para que aquilo ali seja cicatrizado, né? Então, cada vez tu vai melhorando as tuas notas ali, né? Tu vai fazendo de tempo em tempo. Ah, eu dei uma melhorada aqui. Ah, o espiritual. E tudo anda junto. Não adianta tu ter um financeiro extraordinário, mas é a mesma coisa da empresa. Tu tem uma empresa próspera, tu tá tendo um resultado positivo lá, mas tu sai da empresa, chega em casa, tá com problema familiar, ou com a mulher, ou com os filhos. De nada adianta isso. Então, De fato. tu precisa alinhar todas as áreas. E como é que tu alinha as áreas? A familiar é estando presente, né? O espiritual é buscando Deus todos os dias, porque assim como tu precisa se alimentar do físico, tu também precisa se alimentar de Deus todos os dias, porque todos os dias vai aparecer oportunidades para que tu saia fora do que Deus quer que tu seja, que tu saia fora daquilo que é o correto, na realidade, né? Tu viveu uma vida
com integridade hoje, é muito difícil. É muito mais fácil tu viver uma vida do mundo, né? É muito mais fácil. Tu não tem tantos problemas em tese, mas daí vai a tua consciência, né? Quando tu Sem vai dúvida, deitar sem dúvida. no travesseiro lá e lembrar. Agora, para ti viver uma vida na integridade é muito mais difícil, mas o resultado, né? Aquilo que tu vem colhendo através do tempo, é isso que faz com que a gente, cada dia, procure melhorar um pouquinho. Sim. Eu entendo que seja isso. Sabe, a gente tem buscado, eu digo a gente, eu e minha esposa, né? E até para colaboradores, enfim, para quem trabalha na aceleração comercial, que é a nossa empresa. Mas o ponto é, o método CIS tá no radar, né? E eu não tenho problema nenhum, Ivonir, de deixar o link aqui embaixo na descrição também, né? Nós vamos ter aqui na região de Novo Hamburgo em fevereiro. Fevereiro. Que dias? 23. É 23 ou 20, acho que é 25 a 28, né? Tu me comentou. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo É no final do mês de fevereiro. para o lançamento quando a gente colocar o episódio no ar, aí dá uma olhadinha na descrição que ele vai estar ali. Mas enfim, é uma metodologia que vai acontecendo de tempo em tempo, né? Isso. E, enfim, sem dúvida, é uma que está no nosso radar. E pergunto agora, antes de entrar no próximo tópico, que eu tô até ansioso para falar, né? Mas eu te pergunto, assim, por tua experiência, tá? Dá para mudar resultado efetivo sem mudar a tua identidade? Sem a identidade da pessoa, assim, o que tu me diz sobre isso, assim? Eu sei que é impactante, né? O que eu vou dizer? Eu vivi a minha vida toda, o meu coração, a forma como eu fui, né? Sempre foi a mesma, né? Uma pessoa que sempre se doou muito para as pessoas, né? Muitas vezes da forma errada, né? Ou para as pessoas erradas, ou talvez. para as pessoas erradas. Mas assim, coração, aquilo que tu é, tu não vai mudar. Tu não vai mudar. Agora, por exemplo, eu sempre fui um cara que eu levei muitas pessoas eu sempre trouxe as pessoas por mim porque confiavam em mim. E a partir do momento que, por exemplo, se eu fosse fazer as minhas festas de aniversário, era 200, 300 pessoas, muito chopp, né? E eu buscava muitas pessoas. Hoje é a mesma forma, hoje é a mesma coisa, só que para um sentido diferente, né? Hoje, para me trazer essa quantidade de pessoas não é tão fácil, mas aquelas pessoas que confiam na gente e conseguem enxergar a diferença do Ivonir que caminhava até 2022, se você olhar uma foto, se você olhar uma foto minha de 2022 para trás, cara, eu era inchadão, né? Muda até o físico, né? Muda o físico. Hoje, então, tem sim como tu melhorar a tua vida, né? Tu agregar valores, né? E não mudar a tua identidade, né? A forma de tu ser, né? E com certeza, para mim, o resultado que eu tô tendo hoje é muito mais interessante, né? Muito, muito melhor. O feedback que eu tenho das pessoas, assim, sobre aquilo que a gente vive hoje é algo extraordinário. Sim, eu ia te perguntar sobre isso, fazendo as conexões devidas, né? A gente escuta, né? No próprio Legendários, que a gente vai começar a entrar nesse assunto de identidade masculina, Legendários, um assunto um tanto, talvez, na internet polêmico, né? A gente vê muita gente elogiando e muita crítica. Eu posso falar já com propriedade, porque eu tenho, inclusive, meu número legendário lá, o 170993, né? Olha quanta gente transformada nesse sentido. Mas o número 2, como é que é o nome dele? Chep Putzo. Chep Putzo. Na realidade é José Antônio, né? Mas é o apelido dele, né? Chep Putzo. Ele mesmo fala, né, que é Deus, a família e aventuras saudáveis. Cara, isso me marcou muito, porque o que é uma aventura saudável e não uma aventura, né? Tava falando do álcool, do grupo de amigos, enfim, o que é uma aventura saudável, né? Então a gente começa a entrar nesse... E quem não tem isso muito, muito claro, ou leva para outro lado, busca aventura, mas que não é saudável, né? Que era talvez o ponto ali que tu estava comentando. Entrando nesse assunto, o que significa, Ivonir, na tua já vasta experiência,
Primeiro, aonde que tu conheceu o movimento, né? Não sei se posso chamar de movimento mesmo, Sim. né? O movimento Legendários. E na prática, aonde foi aonde que tu conheceu e o que que significa ser um legendário? Sem ser, agora, efetivamente entrando no método, né? Na ferramenta. Eu conheci o Legendários num treinamento da Febracis lá em Ah, Florianópolis, né? foi a partir do método CIS também, Na realidade, eu tinha sido convidado por um afiliado meu de casamento para fazer em abril de 2022, mas não tinha dado muita importância. E aí eu estou num treinamento da Febracis em Florianópolis e em determinado momento eu conversei com um aluno que estava atrás e ele tinha feito o Legendários com esse meu afiliado, tinha conhecido o meu afiliado lá. Então, ali o pessoal lá lançou o link e eu acabei entrando no Legendários, né? Fui um dos pioneiros aqui na nossa região, né? foi em 22 mesmo. Foi em 2023, setembro de 23, né? 2023. Sim. E quando eu cheguei, não, né, não tinha o conhecimento, não pesquisei, né, sofri pra caramba lá, pensei em desistir muitas vezes, né? Mas eu tive a sorte de fazer o Legendários em setembro de 2023, eu fiz o REM, que é o para casais, em outubro de 2023. No dia que eu fiz 50 anos, um dia antes eu fiz o REM, foi no dia do nosso aniversário de casamento, 29 anos. E os meus filhos subiram em novembro de 2023. Então, Muito próximo. como eu já vinha, né, no entendimento de que aquilo que eu vivi com a minha família, aquilo que eu fiz a minha família passar de sofrimento, né, eu queria fazer com que outras famílias pudessem viver uma vida exatamente como eu estava vivendo, né, livre dessas dificuldades, principalmente do álcool. Não são só esses os problemas, mas eu acredito que a partir do momento que tu consegue fazer com que o sacerdote do lar, que o homem consiga enxergar, né, qual é a real função dele dentro da família, ele vai conseguir ter um resultado diferente dentro da sua família, né? E vai conseguir transformar não só a família, né? Transformar a geração deles, porque eu entendo que a minha geração, né? Que vem após mim, com certeza ela vai ser totalmente diferente após eu ter tido essa oportunidade de ter conhecido o método CIS e agora o Legendários, né? Então, o Legendários para mim é uma ferramenta, né? O movimento que a gente pode dizer que é uma ferramenta que completou o método CIS, mas que ela faz com que o homem que sobe a montanha consiga entender e começar a buscar uma vida exatamente como Cristo veio aqui e fez. Então, tu tem a oportunidade de, em 72, muitas pessoas perguntam, tivemos agora uma esposa, né, conversando e dizendo assim, tá, mas é uma lavagem cerebral, porque não pode ter tido tanta transformação em 72 horas. Mas é que nos dias de hoje tu não consegue, com esse instrumentinho do mal essa aqui, ferramentinha aí. tu não consegue te desligar. E essas 72 horas, elas fazem com que tu desligue e tu possa olhar para dentro de ti, né? E através de tudo aquilo que tu vive na montanha, tu consegue enxergar onde é que tu tá pecando, né? Onde é que tu precisa melhorar, né? E o principal do Legendários é fazer com que o homem entenda o seu papel como sacerdote do lar mesmo, como o verdadeiro provedor de dentro da casa, né? Em tudo, não só no financeiro, né? Porque aquilo que muitas vezes a gente quer passar para os nossos filhos, faz dessa... Não é assim. Tu tem que mostrar, né? Tu tem que viver a forma certa, tu tem que, através das tuas atitudes, dos teus atos, tu tem que mostrar como deve ser feito, não da boca para fora, né? E eu acho que o Legendários, ele, né, mais de 180 mil homens, né? Eu tive a oportunidade de servir em um REM em Miami com o Chap, onde ele foi o que ministrou. Tive a oportunidade de subir agora em 2025 no top de 10 anos na Guatemala. E, cara, ele é um cara fantástico, assim.
tu tiver 10 minutos com ele, parece que, né, uma palavra assim extraordinária, né? Então, o movimento surgiu através dele, através de uma necessidade que ele enxergou, ele mais 109 homens, a necessidade de que o homem estava em débito com a sociedade, né? Do seu papel. E a gente não está falando do Brasil, né? Ele é da Guatemala, imagina. Vê como é um problema, entre aspas, né? São questões da vida mundial mesmo. Exatamente. Né? Então, ele criou esse movimento, né? E vem ganhando força. Eu acredito que o Brasil já passa de 100 mil, um dos países com maior número de legendários, mas a Europa toda, agora, na próxima semana, tem o top de Dubai, Irlanda, Inglaterra, França, Portugal, enfim, está se alastrando, né, no mundo todo, e eu acredito que isso vai trazer homens diferentes, uma sociedade diferente através de homens posicionados, né, entendendo o seu papel dentro de casa, né, e realmente assumindo, né, o papel de sacerdote, e não que a esposa não possa ter o papel dela, né, mas que o homem tome o seu lugar, que ele seja o homem da casa mesmo, porque muitas vezes quem faz o papel do homem na casa é a mulher, né? Tomando as decisões e muitas vezes carregando um fardo que é do homem. Então, se você, homem, está deixando com que sua esposa carregue o fardo maior, tome uma posição na sua vida e vá para o Legendários, que você vai ter uma experiência extraordinária aí para fazer uma mudança nesse papel aí. Nesse sentido, Ivonir, a gente vai deixar na descrição também para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Vai estar aqui na descrição o teu @, né, Ivonir? Vai estar, enfim, as tuas redes ali, o contato possivelmente para quem quiser subir a montanha. E perguntando ainda sobre Legendários, quais são as principais dores que tu percebe nos homens hoje? Assim, que vem na tua cabeça, assim, que tu percebe que... Paternidade, né? Homens tiveram uma infância onde não tiveram um amor de uma forma... por exemplo, hoje, eu estava comentando, né, nesse final de semana, eu nunca ouvi do meu pai "eu te amo", e também nunca disse, né? Meu pai morreu, eu tinha 21 anos de idade. Mas não é que o meu pai não me amava, né? A forma deles amar era diferente. Eles receberam algo diferente, Sim, né? Essa demonstração, assim. Então, assim, eu acho que a falta de amor, né, na infância, eu acho que a ansiedade, hoje em dia tá muito essa questão da ansiedade, da depressão. Eu acho que são as principais, né, situações, o que é de mais grave que a gente enxerga, né? Pai que não consegue se relacionar com o filho, mas isso tudo é resultado daquilo que viveu na infância. Né? A gente carrega crenças, né? Como eu te falei no início, do 0 aos 12 anos, tu muitas vezes cria crenças, né, por ter visto teu pai brigar com a tua mãe e aí tu nem lembra disso, algo, né, ou teve um episódio muito forte, algo negativo do teu pai, N situações, uma surra, algo assim, ou na infância os pais falavam, filho burro, filho isso, e isso fica na tua cabeça, né? Isso faz com que tu não viva aquilo que realmente tu é, entendeu? E mandava calar a boca e tal, o poder da palavra, né? Ela vem desde a gestação, né? Se tu começa a tratar o teu filho desde o ventre lá, com palavras amorosas, né, com carinho e tal, ele vai ter um desenvolvimento diferente, né, e até os 12 anos isso faz toda a diferença no que o ser humano vai ser a partir, né, da vida adulta. Então, muitos homens hoje, né, não só homens, mas mulheres, com traumas de infância, com crenças que fazem com que eles não se desenvolvam, que eles não consigam ter um resultado positivo na vida amorosa, nem na vida profissional, nem nos relacionamentos com amizades. Então, a partir de tu ter um entendimento disso, tu começa a poder trabalhar essas tuas crenças, né? E tem como tu ressignificar isso através de ferramentas. Perfeito. E dá para mudar resultado sem mudar no sentido assim de
como é que eu vou falar a palavra, assim, sem esse processo muito difícil, né, Ivone? Tu tem que entrar em algum processo, né, Continuar fazendo as mesmas coisas, o resultado vai ser o mesmo, né? O processo para qualquer uma mudança ele é doloroso, né? Mas o resultado ele vai vir através do processo. Tudo precisa de um processo, né? Para qualquer, se tu vai fazer uma academia, né? Se tu te esforçar lá, tu vai ter um resultado. Se tu for fazer o mesmo peso sempre, tu não vai ter resultado. Então tu tem que estar sempre buscando melhorar, tem que estar sempre aumentando o teu peso na academia. Na vida pessoal é a mesma coisa. Como é que tu muda isso? É buscando conhecimento, né? É buscando ferramenta, é indo em treinamento. Vai no Legendário, vai resolver a vida? Não vai. Tu tem que sair de lá, tu vai ter que continuar a procurar, vai ter que procurar uma igreja, vai ter que buscar a Deus, vai ter que ter uma agenda, né? Sim. Para isso, senão tu não vai ter. E, consequentemente, tu acha que tu vai invariavelmente buscar um ambiente diferente, né? É automático. É uma coisa natural. É automático. Hoje, se tu vai, por exemplo, se eu vou num lugar, a gente vai para uma festa agora no sábado, tava olhando ali, já tem 30 casais que vai lá. Não vai ter álcool. E tu faz uma festa. Sim, todo mundo feliz igual, né? Entendeu? Mas num ambiente desse, onde tem o álcool, eu não vou estar mais. Porque não faz sentido para mim mais, entendeu? Eu brinco que eu quero me embriagar com o Espírito Santo, onde tem o Espírito Santo lá, né? Eu acho que isso a palavra, né? É o melhor. Porque, não sei se, talvez um resumo disso, tá, pela tua vivência mesmo, tua experiência, por que tantos homens são bem-sucedidos no trabalho, né, profissionalmente, mas vazios por dentro, a gente fala. A gente comentava no início, né? Poxa, eu tinha tudo. Sabe que esse era um sentimento muito meu também, assim, eu comentei isso. Eu sinto que eu tenho tudo, mas falta, né? E eu comentei contigo nos bastidores aqui, éramos católicos não atuantes, né? Casamos na igreja, tudo bonitinho, mas sem aquele... eu vejo muito pelo ambiente também, né? Não adianta nada, como eu estava falando, frequentar daqui a pouco um determinado local, lá, uma determinada igreja e não praticar, né? Então, por que tu acha isso, cara? Porque que hoje, profissionalmente, tem muita gente que se dá bem, mas vazio por dentro, assim, meio filosófico o papo, né? Mas importante aí citar, né? Eu acredito que quando a pessoa tem um resultado positivo, quando ela quando ela consegue alcançar um patamar, né, financeiro, profissional e tal, se ela não encontrar o sentido, o significado da vida para ela, né, ela não vai ser feliz, ela não consegue ser feliz, não adianta, porque tu não pode viver a tua vida pelo dinheiro, né? Tem que ser o dinheiro é uma consequência, né? Uma ferramenta, talvez. É uma consequência da forma como tu leva a vida, né? Porque não adianta tu ter dinheiro e tu privar a tua família de certas coisas. Muitas vezes a gente tem o dinheiro para tirar umas férias, né? E tu não tira umas férias com a família. E não adianta tu tirar, por exemplo, vamos tirar, é muito fácil eu ir, vou lá para Orlando, a família toda, mas eu não estar presente, não adianta nada. Sim. Se tu fazer uma viagem dessa e ficar só no telefone, ficar só resolvendo problema... Ou com a cabeça longe, né? Não adianta, entendeu? Então, assim, a partir do momento que tu conhece, tu consegue entender o sentido da vida, por que tu realmente está... E para isso eu, né, trouxe esse presente para ti aqui. É um livro que para mim fez total diferença na minha vida, Em Busca de Sentido. Para que nós estamos aqui? Uhum. Qual é o, né? E eu trouxe uma frase aqui que eu o melhor exercício da vida é amar. A melhor expressão do amor é o tempo. E o melhor momento para amar é agora. Então, eu tô com dificuldade financeira, vou esperar eu melhorar para me tirar um tempo. Não, cara. Sim. Esse tempo pode ser que não chegue. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, quando tu entende isso, quando tu entende que as coisas mais simples da vida é tu ter o tempo precioso, um tempo de qualidade, não só com a tua família,
Muitas vezes, com um amigo teu, vai almoçar com um amigo que tu tá há muito tempo sem ver o amigo, mas tá no almoço, tá no telefone e Sim, tal. tá Cara, presente ali, né? não adianta isso, entendeu? Então, assim, o que que nós temos? Nós não vamos conseguir agregar nada por mais dinheiro que nós temos, nem um minuto a mais de tempo na nossa vida. Então, o tempo nosso é o mais precioso. Então, a gente precisa aproveitar esse tempo, seja com a nossa família, seja com nossos amigos, seja um tempo precioso com Deus, né? Que precisa ter esse tempo, precisa a gente conseguir se conectar com Deus. E eu acredito que aí está a grande chave. Para essas pessoas que têm o vazio, a chave é Deus. Eu ia te perguntar, perguntar, na verdade, o papel da espiritualidade, né? A gente começa a falar do pai, né? Colocar Deus como, enfim, como guia mesmo, na formação, né, dessa pessoa mais íntegra. Então, é a única coisa que vai preencher esse vazio, né? Eu acredito que sim, não tem nada. E isso serve para o casamento, né? Que tem aquela pirâmide, né? Quanto mais perto de Deus, Uhum. na ponta da pirâmide está o casal e Deus está em cima. Então, quanto mais perto de Deus, mais perto o casal vai estar, Mais unido, né? mais unido vai estar. Então, assim, tanto para o casamento quanto para a empresa, a gente hoje na nossa empresa, a gente tem um encontro na segunda-feira e um encontro na sexta-feira. Nosso horário de trabalho é das 7h45. Dentro do horário de trabalho, às 7h45, a gente se reúne, traz uma palavra, faz uma oração, ouve testemunho, né, dá oportunidade para as pessoas. Por quê? Porque o empresário, a hora que ele entender que além de ele ser alguém que traz os recursos financeiros, ele pode fazer com que o funcionário, né, o colaborador dele, tenha uma vida melhor, né, porque não adianta tu ter um funcionário que chega lá, recebe o salário dele, mas ele está com um problema em casa. E às vezes tu trazer essa consciência de como ele pode melhorar a vida dele dentro de casa, tu vai ter um colaborador que vai te trazer um resultado diferente. Não que a gente faça isso para ter o resultado diferente na nossa produção, mas a gente entende que a função de um empresário é transformar a sociedade, né, a comunidade onde ele vive. E a gente transforma a comunidade fazendo com que as pessoas vivam melhor, com que elas tenham uma vida mais saudável, seja na alimentação, seja no físico, mas também no espiritual. E a gente tem tido resultados positivos, tem situações em que ele é um pouco, né, desafiador, né, porque a partir do momento, não que a gente queira implantar uma religião, né? A gente deixa aberto, né? Mas tem pessoas que não entendem da mesma forma. Não vou lá pregar uma religião, mas eu quero falar sobre Cristo, né? Sobre aquele, né, ao qual a gente deve cumprir o mandamento, que é amar uns aos outros como, né, a nós mesmos. E eu acho que quando a gente conseguir seguir com esse mandamento, a gente consegue começar a transformar as pessoas, né? E tem falando em transformação, uma frase do Paulo Vieira, né, que é: ninguém muda ninguém. A gente que, por exemplo, eu falava muito que a minha esposa tinha os problemas, que ela tinha que mudar, né? E ela falava de mim: cara, ninguém muda, é tu que muda você mesmo através das tuas atitudes, e quando tu muda, né? E a gente teve esses resultados, né? Discussões que a gente tinha por uma coisa que deixava fora de lugar, e a partir do momento que tu começa a não deixar mais, é aquilo que eu te falei no início, o vício, né? Um alimenta o vício do outro, né? Sim. Então, a pessoa não tem mais o que reclamar, e vai indo, vai chegar um momento, pô, realmente está mudando, eu também, e a pessoa muda também, entendeu? O ciclo começa a ficar positivo, né? Exatamente. Então, ali, quando a gente tem essa oportunidade de mostrar isso, por exemplo, dentro da minha empresa, eu tive situações de que eu fazia um trabalho lá, um serão fora de hora para os meus funcionários, no final fazia um churrasco e levava uma caixa de cerveja para eles. Esse era o exemplo que eu dava. Sim, alimentando talvez um problema dentro da casa dele. Hoje, nós fizemos uma festa da nossa empresa no final do ano e a gente não aceita isso mais. Sim. Entendeu? Então, assim, alguns gostam, outros não gostam. Mas essa é a forma. Se eu não quero para mim, Sim. eu não posso querer para os outros isso, entendeu? Então,
A partir do momento que tu começa essa mudança, seja nesse meu problema, nesse meu vício, ou mesmo procurando Deus, né? Uh, sendo exemplo, né? Mostrando a forma como a gente deve se portar com integridade, eu acho que isso faz com que as pessoas comecem a se espelhar também, Sim. né? Sabe, Bonito, tu falando me vem, a gente trabalha muito, eu trabalho na área de gestão, marketing e vendas, basicamente, mas respinga financeiro, respinga e processos, né, e entra em cultura e liderança. A gente está falando basicamente de cultura empresarial, né? Olha, na nossa empresa isso é aceitável, isso não é, né? Então, parte do líder, isso é importante comentar. Ahn, questão importante, o que que tu diria para quem sabe que precisa mudar alguma coisa, tá assistindo o nosso podcast, tá assistindo, tá interessante. Eu sei que eu quero mudar alguma coisa, mas eu continuo adiando. O que que tu diria para essa pessoa, assim? Desafio, né? Posicionamento, né? É se posicionar, é não deixar para amanhã, né? É pegar aquela situação que está prejudicando, porque todo mundo sabe qual é o seu O problema. seu dodói ali, né? Todo mundo sabe, né? O que eu preciso fazer para resolver isso? Cara, pega um amigo, né? Pega alguém que preciso de ajuda, entendeu? Eu acho que as coisas, quando a gente tem a oportunidade de falar, né? De se abrir para alguém e pedir uma ajuda, isso é um grande, uma grande demonstração de humildade, né? Tu entender que tu tem um problema e que tu não vai conseguir sair sozinho, Uhum. né? Então procura um amigo, procura uma pessoa de confiança e vai fazer o que tem que ser feito. Tá com um excesso de peso, cara, não tem como tu viver uma vida uh, extraordinária se tu tiver numa condição dessa. O que tu precisa fazer? Precisa deixar de comer, né? Comer menos, precisa fazer exercício, porque não é só sobre a tua forma física, é sobre, pô, tu ama teu filho, por exemplo, eu que vou ter um neto, eu amo meu neto, né? Que vai nascer ali, amo meu filho, mas eu não estou cuidando da minha saúde. Sim. Então, como é que eu posso demonstrar o meu amor? É cuidando para me ter tempo para conviver com eles. Pô, vou ter um neto com 53 anos. Quer dizer, vou viver 20 anos, 30 anos. Agora eu estou aqui com 130, 140, 150 quilos, posso ter um infarto amanhã. Sim. E nem viver com o meu neto, com a minha neta, no fim. Uh, ou não viver mais 1 ano, 2 anos com a minha família, porque quem está numa condição, e isso é para tudo, está com um problema emocional, com depressão, com algo assim que é mais difícil, né, de tu procurar ajuda, né, mas quem está na sua volta tem que tá olhando ali para tentar auxiliar, né, porque hoje em dia é muito, muito fácil, né, de tu estar com depressão, com ansiedade, e tu acabar tendo um problema às vezes e, cara, fique atento nessas questões, porque eu acho que é um grande mal que está pegando muita gente hoje, é depressão e ansiedade. Sim, ainda mais com, a gente falava do celular, né, e a velocidade que as coisas aparecem, parece que é tudo urgente, né, tudo para ontem, todo mundo cobrando resposta, cobrando, enfim, e vai ficando, né, as questões importantes vão ficando. E uma outra pergunta, Ivone, o preço de não viver o chamado ali, então tocou, né, tocou meu coração a mensagem, mas eu sou relutante àquilo ali, né, não sei se tu já vivenciou, já conheceu alguém assim que vai lutando contra. Porque eu Cara, acredito que chega um momento que não tem mais como lutar contra, né? A pessoa meio que, cara, esse é o meu chamado mesmo, né? Eu vou entrar nesse propósito de cabeça, por exemplo, o próximo eu vou participar, por exemplo, no Legendários, né? Ou no mesmo uma mudança radical na vida, né? Eu preciso trocar. Sabe, a gente conversava ontem, um parênteses aqui, o brasileiro é muito ver para crer, né? Quando na verdade a gente devia crer, né? Primeiro cabeça e depois coloca no papel aquele plano, né? E uma questão de fé mesmo. O que que tu diria, assim, essa questão do preço de não viver o próprio é, chamado, né? eu acho que isso é muito de cada um, né? Mas eu entendo que todo mundo tem o seu momento já meio que determinado, Uhum. entendeu? É o tempo certo, né? Claro que muitas vezes a gente tem a oportunidade e acaba não, Não não, não aproveitando aquilo. aproveitando, né? Eu diria assim que
que a pessoa não fosse avaliar qualquer uma dessa, por exemplo, vai avaliar o método CIS, porque todo mundo tem muita gente que fala mal do Paulo Vieira, porque é só dinheiro e tal, assim como do Legendários. Cara, quer fazer algo para realmente tirar a teima, vai lá e vive, entendeu? São 3 dias. Sim. Na pior das hipóteses, eu quando eu vou oferecer para um amigo meu, seja Legendário, seja método CIS, eu digo, se chegar no domingo e não tiver nada, eu te devolvo o dinheiro do meu bolso, porque eu sei que... Só que não adianta tu dizer isso para as pessoas, porque a pessoa tem que entender que ela ou está com problema ou o chamado dela, ela vai sentir isso, entendeu? Então, não tem como tu deixar passar. Hoje, eu recebi acho que foi em setembro, eu tive uma decisão a ser tomada, né? E casualmente, o José me chamou lá para que eu fosse conversar com ele, e eu me abri com ele lá, e ele me disse, Ivanir, eu tô contigo, independente da decisão que tu tomar, mas tu pode desistir agora, né? Ou tu pode bater de frente e seguir em frente. Uhum. E para mim era muito mais fácil eu retroceder, né? Só que ele me disse o seguinte, cara, tu vai ter um peso sobre as tuas costas de tu recuar. Uhum. Se tu não aceitar esse desafio, esse propósito que tem para tua vida, né? Assumir isso e levar em frente. Então, quando tu tem uma pessoa com quem tu pode te abrir e falar algo, muitas vezes essa pessoa vai te abrir os olhos, né? E eu ouvi o José, e hoje eu estou colhendo resultados, né? Daquela nossa conversa. E isso é o importante de muitas vezes tu ter uma pessoa com quem tu desabafar, tu falar as coisas porque às vezes tu deixa de tomar uma decisão, né? Ou toma a decisão errada, porque tu não tem uma pessoa que tu possa confiar para falar abertamente aquilo que tu está sofrendo, né? Mesmo que viva daqui a pouco desafios parecidos, né? Sabe que esse é o mal do empreendedor, né, Ivonir? A maioria dos empreendedores que a gente conhece que não participa talvez de um grupo régua alta, vamos dizer assim, qualificado, né? Que tem uns desafios parecidos ali, se sente sozinho. É fato. Sim, a gente percebe bastante. E muitas vezes acho que o cara vai ficar sabendo que eu estou passando por uma dificuldade, vai ser, cara, Mas é quem orgulho, não, né? é orgulho, Exatamente. é orgulho. O orgulho é um pior mal que existe Vaidade, em qualquer orgulho, situação, né? Casamento, vida pessoal, trabalho, empresário, porque, cara, tu assumir que tu tá com um problema, com dificuldade, ter alguém que tu possa conversar, vai fazer com que muitas vezes aquela pessoa já viveu aquilo ali, vai te dar o caminho mais curto, entendeu? Pedir ajuda, né? Pedir ajuda, ser humilde em pedir ajuda, eu acho que isso é a grande sacada hoje em dia, entendeu? Então, cara... Sabe que esse vaidade é um pecado, né? Sabe que esse é um dos mais difíceis, né, cara? Porque ali tá junto ali na vaidade toda essa questão que tu tá comentando aí de orgulho, de medo, de vergonha, né? Que muitas vezes a pessoa não se expõe, né? A pessoa não... Se sentir inferior, né? Exatamente. Eu quero ter tudo 100% controladinho, isso é impossível, cara. Todo mundo passa por isso, né? Ivonir, papo bom, né? A gente está se encaminhando já. Eu te pediria, assim como eu faço com todos, se tu tivesse um minutinho, assim, uma mensagem rápida para falar para o homem, vamos dizer assim, né? Para esse chefe de família, para esse homem que quer ser, enfim, de alguma forma transformado e se sente perdido hoje. O que tu diria para ele? Cara, em primeiro lugar, buscar um entendimento, né? Buscar o conhecimento de Deus, né? Buscar uma forma de se relacionar com Deus, né? Seja em qual religião for. Primeiro de tudo é buscar um relacionamento íntimo mesmo com Deus, né? Deus, família, tempo de qualidade com a família, tempo de mesa. Esse tempo que a gente está tendo aqui, a mesa é algo que cura. Então, uma refeição por dia, pelo menos, com a família na mesa, isso é essencial. Pelo menos uma. Se conseguir fazer todas, né? Hoje em dia é difícil, né? Café da manhã e jantar, pelo menos, tempo de mesa com sua família. É algo que cura. É ali onde
filho adolescente vai abrir, né? Vai ter confiança de abrir. Se tu tem um tempo de mesa direto, né? Ambiente, né? Ali sempre vai criar um ambiente onde a pessoa vai se abrir, vai falar de um bullying, de algo que está sofrendo, de uma dificuldade, né? Agora, tu pegar, comer um no quarto, olhando televisão, outro no celular e tal, isso não vai trazer relacionamento. E eu acho que basicamente seria isso, né? Deus, família e ter um tempo precioso aí. De qualidade dedicar, né? Bom, recebi hoje, Ivonir, obrigado, cara, de novo. Eu acho que papo bom passa muito rápido, né? Eu te agradeço muito estar aqui, de coração, que tu consiga levar e continuar levando, né? Transformando homens, levando a mensagem, levando o método, levando o treinamento. Acho que a gente está carente disso, né? Quanto mais a gente conseguir transformar primeiro a nossa região, a gente transforma nosso estado, daqui a pouco a gente está transformando Brasil, quem sabe, né? A gente consegue levar isso, como tu comentou, daqui a pouco para o mundo todo. Muito obrigado e eu te agradeço a presença aqui. Eu quero eu trouxe esse livro, né, para presentear Obrigado, você. Obrigado, com o maior prazer. Deus abençoe. Trouxe em busca de sentido. Uma cuia aí do nosso Vale dos Sinos aí, onde tem uma mensagem: Senhor, fortalece meu coração nos dias difíceis, não me deixa confundir o desafio com a derrota, renova minha fé, guia meus passos e cumpre em mim teus propósitos. Amém. Obrigado. Amém. Bom, gaúcho vai estar presente, né? E a minha esposa mandou aí para tua esposa, doutora Natália, um best-seller aí da obrigado. Camila Vieira, algo para ela também ter Bacana. Será dado em seguida. Obrigado, Ivonir. Certo. Que Deus abençoe aí, que o Bizcast, né, seja uma ferramenta aí para que empresários possam, não só empresários, empreendedores, homens, mulheres, que possam receber uma mensagem que faça com que eles tenham uma vida, tenham uma melhora na sua vida, né? Que recebam mensagens que possam agregar, que possam edificar suas casas, suas vidas, enfim, que 2026 seja um ano extraordinário para vocês aqui, que com certeza de muito sucesso. Será para todos nós, né, Ivonir? Eu falo isso para todos, né? Não tem uma pessoa que eu não encontro que eu falo isso, cara, 26, na verdade depende da gente, né? A gente vai profetizar isso e que seja um ano abençoado para todos. Obrigado. Um ano de muita colheita aí. Obrigado.